Pai querido, te agradeço pela vida de cada um que está aqui, ó Pai. Que o Senhor traga em segurança aqueles que ainda não chegaram, Pai. Que o Senhor perdoe nossos pecados, perdoe nossas ofensas, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo e nos livrando de todo mal, Pai. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. E que Sua palavra possa entrar em nossos corações para refletirmos sobre as nossas vidas, Senhor. É assim que te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Só o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, esse versículo enfatiza a importância de buscar a Deus com sinceridade e dedicação. Deus nos convida a buscá-lo de todo o nosso coração. Nós podemos fazer isso conversando com Ele através da oração e meditando na palavra que Ele nos deixou. E que nós possamos refletir há quanto tempo estamos conversando com Deus no nosso dia a dia. Amém. A oportunidade agora está com o louvor segundo a casa. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, louvar e exaltar o Deus Altíssimo. E a Ele seja a honra, a glória e louvor. Então vamos iniciar essa canção. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado.
Que o Senhor continue sendo o nosso direcionamento em louvor e adoração, porque digno é o Senhor, nosso Deus. Aleluia, Jesus.
santo nome, Senhor Deus. Queremos te agradecer por esses dízimos e ofertas, Senhor Deus, que foram recolhidos nesta noite. Ó Deus, que seja usado para o melhor da tua obra, da tua casa, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, nos capacita cada dia mais, nos abençoando nossos trabalhos, para que a gente possa, Senhor Deus, estar contribuindo cada dia mais, Senhor Deus. Obrigado por tudo, continua conosco nesta noite. Recebe nosso louvor e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor para fazer uma oração pelo Departamento de Jovens e Adolescentes. Graça e paz para todos. A primeira carta que João escreveu, capítulo 2, verso 14, diz o apóstolo: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós temos passado por dias difíceis no que se refere à juventude buscar o Senhor. E existem várias igrejas hoje que já nem possuem mais uma quantidade razoável de jovens e adolescentes
dentro da sua membresia. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, desde ontem, e hoje também, celebrando mais um ano dos nossos jovens e adolescentes, é motivo de gratidão a Deus. Você pode dizer amém por isso? O Senhor, Ele tem colocado jovens, e Ele chama de fortes, porque jovens que colocam a palavra de Deus dentro do seu coração, eles têm a base para toda a sua vida. E eu queria que mesmo sentado você curvasse a sua cabeça, e nós vamos orar por esses jovens e adolescentes da nossa igreja, e também, à medida que nós oramos, se você estiver lembrando na sua mente de algum jovem, algum adolescente, que outrora inclusive participou desse nosso convívio, mas hoje está fora dos caminhos do Senhor, apresente também o nome dele agora aí em oração ao Senhor, para que a graça do nosso Deus possa alcançá-lo e quem sabe trazê-lo de volta para a presença do Senhor. Deus, nós te agradecemos. Mais um ano, este departamento tem oferecido cultos em ações de graças a Ti, Senhor. E nós queremos aqui também nos unir a eles em gratidão ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te clamar que o Senhor abençoe toda a diretoria dessa UAC e o MEC, mas também todos os membros. Não são muitos, mas eu creio que o Senhor pode usá-los para fazer grandes coisas, Senhor, na nossa comunidade, no meio, Senhor, dos seus amigos, dos seus colegas, e que possa haver um movimento, Senhor, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e que possamos talvez ter a alegria, Senhor, de ver jovens e adolescentes rendendo-se à cruz de Cristo, Senhor, e também sendo instrumentos nas Tuas mãos, para ser cumprida a palavra que o apóstolo João disse, Senhor, àquela igreja que estava passando por tamanha perseguição, que eles seriam fortes, porque teriam a palavra do Senhor dentro dos seus corações. E assim, Senhor, nós conseguimos vencer o maligno. Que assim seja na vida dos nossos aqui, Senhor, localmente. Que eles sejam realmente como luzes brilhando no meio da escuridão. É assim que nós te clamamos. No nome santo de Jesus. Amém. A oportunidade agora está com o Ministério de Expressão de Louvor.
Amém. As crianças de 2 a 7 anos já podem ir para a tia com a salinha. E a oportunidade da palavra agora está com o pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Glórias ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, texto que foi lido, inclusive, no início desse culto. Nós vamos trabalhar um pouco do verso 1 até o verso 14, mas de maneira introdutória, nós vamos fazer a leitura agora a partir do verso número 11. E queria pedir desde já que você permanecesse com a sua Bíblia aberta durante essa reflexão da palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos fazer uma leitura inicial, verso 11 até o verso número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos hoje, irmãos, meditar nas ordenanças para quem quer viver por completo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra nós estamos e nós clamamos que ela realmente possa fazer a diferença no nosso coração nesta noite. Que ela seja o centro, que nós possamos desaparecer, mas que a centralidade, Senhor, da Tua palavra, que é santa, possa refletir, Senhor, nos nossos corações, para que haja transformação. É isso que nós te clamamos nesta noite festiva, mas nós não queremos sair daqui, Senhor, sem ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Ordenanças para quem quer viver por completo. Meus irmãos, quem quer viver por completo para o Senhor? Diga amém. Talvez essa seja uma resposta que faz parte da intenção de todo cristão, de todo aquele que serve a Deus. Ontem nós vimos aqui, através da vida de Josué, alguns requisitos para estar completos perante o Senhor. E hoje nós iremos meditar no texto lema dessa festividade, que faz parte, com certeza, de um dos trechos mais conhecidos do livro de Jeremias, que é o verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, a ideia de por completo é exatamente essa ideia que o texto nos traz de todo o vosso coração. Inclusive, muito bem pensada nessa camisa que foi aqui elaborada pelos jovens. E coração aqui no texto significa literalmente no idioma hebraico o homem interior, ou seja, a sua mente, a sua vontade, a sua própria alma ou a sua inteligência. Ou seja, servir a Deus por completo envolve a motivação mais profunda do que você quer fazer da sua vida. E nesse sentido, é do coração que vêm as intenções da nossa alma. E assim, nós não podemos estar divididos, como nós ouvimos ontem. Ou seja, tudo na nossa vida deve ser
do Senhor. Você pode dizer amém? Por completo. Eu vejo bem essa questão na minha própria casa, na minha família. Vocês sabem como é que são as crianças. As crianças, elas estão em construção. Mas, como a Bíblia diz, que todos nós somos pecadores, as crianças, elas já possuem também a centelha do erro na sua própria natureza. Não importa a idade. É por isso que a Bíblia nos exorta a nós inculcarmos a palavra nos seus ouvidos, ali nas suas mentes, para que elas possam aprender aquilo que é certo e aquilo que é errado. E também para que elas aprendam e saibam aquilo que deve ser servir a Deus por completo e não pela metade. E sempre que eles erram lá em casa, eu gosto sempre de colocar o evangelho. Na verdade, todos nós devemos fazer isso. A gente não deve dizer, menino, não faça isso só porque eu sou seu pai e sua mãe. É claro que às vezes nós usamos essa expressão. Não está errada porque realmente nós temos autoridade sobre eles. Mas quando eles cometem alguma transgressão, sempre é bom nós explicarmos, quando dá para explicar, para que eles entendam o motivo da nossa repreensão. Então, eu creio que talvez eles achem lá em casa que é chato. Toda vez eu vou falar, eu uso a Bíblia. Mas eu sempre digo que aquilo que a Bíblia diz é o correto e eles deveriam seguir. Atualmente, lá em casa, nós estamos em uma fase em que Alice, a minha caçula de 5 anos, ela está querendo dominar toda a casa e todos que existem lá. E pelo que eu vejo, o primeiro alvo dela é Lucas, o filho do meio de 9 anos. Há alguns dias atrás, Lucas, ele fez algo de errado. E eu nem lembro ao certo o que foi que aconteceu. Mas Alice, a gente foi avaliar algo que ela estava fazendo e a gente pegou ela na mentira. Ela mentiu. E aí no final das contas, os dois fizeram coisas erradas. Ou seja, transgressão, pecado. E aí eu fui repreender, inicialmente, Lucas. E ele de pronto disse, mas pai, e a Alice que acabou de mentir? Ou seja, a síndrome de Adão e Eva, né? Um sempre colocando a culpa no outro. Mas a reação de Alice foi surpreendente. E ela disse, mas pelo menos eu fui para a igreja ontem. Eu fiquei pensando, meu Deus. Na cabeça dela, poderia existir uma, talvez, dicotomia, uma divisão entre a sua vida. Ou seja, hoje eu peco, mas amanhã eu vou para a igreja. Hoje eu minto, mas amanhã eu posso ajudar o próximo e está tudo bem. Hoje eu erro, mas amanhã eu oro a Deus, peço perdão e está tudo certo. Não, meus irmãos. Servir a Deus por completo não é assim. Não implica em perfeição, porque todos nós vamos falhar, claro. Mas servir a Deus por completo se relaciona com a intenção do nosso coração, na mais profunda motivação que vem dele. E essa motivação deve querer agradar somente a Deus, sem divisões, sem eu fazer concessões em uma área ou em outra. O que é buscar a Deus de todo o coração? Buscar a Deus por completo. Aqui nós temos, irmãos, as palavras no texto, não de Jeremias, mas nós temos as palavras do próprio Deus, ao povo que foi levado para o cativeiro da Babilônia, por causa da falha nessa busca a Deus. Contextualizando, o povo em Judá havia sido levado para a Babilônia por conta dos pecados da desobediência e da idolatria. Deus já havia alertado várias vezes, e o povo não deu ouvidos, e a consequência veio. Nabucodonosor tira o povo de Jerusalém e leva para o cativeiro. E aqui eu já trago uma aplicação inicial para todos nós. Porque sempre que nós não damos ouvidos ao Senhor, as consequências virão. Eu vejo tanta gente hoje frequentando igreja, vivendo uma vida religiosa, mas obedecendo pouco ou quase nada a Deus. São aquelas pessoas do tipo, pastor, isso é pouca coisa, isso pode fazer. Pessoas que minimizam ou relativizam o pecado. Tem nada a ver, pastor, isso é normal. Meu irmão, não brinque com o pecado. Porque como já disse o pregador Charles Spurgeon,
Foi por causa dele que o nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz. Quando nós não damos ouvidos ao Senhor, as consequências virão, isso é certo. E os 3 primeiros versos do capítulo 29, aqui, Jeremias vai escrever a carta que foi enviada para os exilados na Babilônia. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja o que é que diz o verso 1. Ele diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém. E aí continua dizendo quais foram as pessoas que foram deportadas. Mas veja só, irmãos, aqui nós temos algumas informações importantes. O povo já estava há um tempo por lá no cativeiro da Babilônia. Jeremias estava em Jerusalém. E ele sabia, Jeremias sabia que o povo estava lá por causa da desobediência a Deus. E o próprio povo que estava cativo sabia também que tudo isso era consequência do pecado. Porém, o remanescente do Senhor, e entenda remanescente do Senhor como aqueles que estavam sendo fiéis a Deus, mas foram para o cativeiro por causa do restante do povo, eles estavam lá, mas estavam desanimados, porque além deles estarem fora da sua terra natal, ainda estavam sofrendo por causa do pecado de outras pessoas. Isso é terrível, meus irmãos. Mas Deus, como é um Pai, e Ele é um Deus gracioso, Ele não deixa o seu povo sem refrigério por muito tempo. E aqui o Senhor vai usar Jeremias e vai enviar palavras para o povo ter o seu coração confortado pelas promessas do Senhor. E aí veja o que é que diz o versículo de número 4, a parte A. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, aí nós vamos ver que é o próprio Senhor que está proferindo essas palavras para alguns objetivos no povo que havia recebido. Ou seja, a partir do verso 5 até o verso 14, a gente vai ver as palavras do próprio Senhor com objetivos claros. Primeiro, para confortar o coração deles no meio da angústia e da adversidade. E segundo, para direcionar o que o coração deles deveria fazer se eles quisessem realmente servir a Deus por completo, como nós lemos no verso 13, buscar a Deus de todo o vosso coração. Em outras palavras, aqui nesse texto nós temos conforto, e isso é bênção para nós, mas também nós temos ordenanças, e é por isso que o tema dessa mensagem é ordenanças para quem quer viver por completo. Quais são as ordenanças para quem quer viver por completo ao Senhor? Vamos ver aqui em 3 verdades, pelo menos. Primeiro, frutifique onde você está plantado. Frutifique onde você está plantado. Lembrando que o povo estava numa terra pagã, subjugado à Babilônia, que era terrível, e sem poder sair de lá. Mas mesmo assim, o Senhor manda eles viverem a vida deles ali, onde eles estavam plantados, mesmo sem ser pela vontade deles. Interessante isso. Mas com a sua Bíblia aberta, veja o que é que diz os versos 5 e 6. Edificai casas, e habitai nelas, plantai pomares, e comei o seu fruto, tomai esposas, e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Veja só que interessante. Vamos olhar, irmãos, para os verbos que estão aqui nesses 2 versos. Edificai, habitai, plantai, colhei, comei, tomai, gerai, multiplicai-vos. Todas essas ordenanças são muito boas para aqueles que decidem estar em um lugar e viver ali pela sua própria vontade. Qual de nós aqui não queria escolher uma terra e dizer, pronto, nessa terra eu vou edificar, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou multiplicar aqui nessa terra.
Mas quem é que teria prazer em fazer todas essas coisas aqui, em uma terra em que você não queria ir? E muito mais, na condição de presos, eles estavam cativos ali na Babilônia, contra a própria vontade. Meus irmãos, ninguém quer fazer isso, mas é exatamente aquilo que Deus manda fazer. Ou seja, frutifique onde você está plantado. Você já percebeu que quando nós não temos essa ideia, as próprias ordenanças do Senhor para nós vão ficando para trás? Não, pastor, eu não vou edificar casa nenhuma aqui, porque se eu sei que essa terra aqui não é minha, o que é que eu vou fazer aqui nessa terra? Não, eu não vou plantar aqui nada, não vou trabalhar nesse emprego, porque essa não é a minha vontade, eu não vim aqui querendo, então eu não vou trabalhar da maneira correta aqui nesse emprego. Eu só vou fazer essas coisas quando eu tiver convicção de que aqui é o meu lugar. Enquanto eu não tiver essa convicção, eu não vou fazer nada disso. Perceba que pessoas que têm essas afirmações, elas, na verdade, essas afirmações são fruto de quem não entende como é o trabalhar de Deus em relação às ordenanças. Nós vimos no verso 4, veja só, quem mandou o povo para lá foi o Senhor. Verso 4, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, aos exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Se Deus fez com que o povo chegasse ali na Babilônia e está dando ordenanças, Ele também pode fazer a mesma coisa comigo, com você. Se Deus fez com que você chegasse naquele lugar, frutifique ali. Um dos maiores exemplos disso foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 4 servos do Senhor estavam na Babilônia, e eles eram os funcionários mais excelentes do governo. Daniel era um dos governadores. Meus irmãos, eles não faziam corpo mole. Eles serviam a Deus por completo, mesmo no meio da Babilônia. Eu e você, se nós queremos servir a Deus também por completo, devemos frutificar onde nós estamos plantados. Deus disse: construam casas, plantem, casem, tenham filhos, multipliquem. Vivam a vida de vocês, crendo que eu, o Senhor, estou no controle. Não pare, não fique angustiado somente. Viva a sua vida, sirva a Deus por completo. Eu conheci algumas pessoas que acham que só estão servindo a Deus se estiverem orando, louvando, lendo a Bíblia, no culto. É claro que todas essas coisas são importantes, mas servir a Deus por completo é viver a vida extra-religiosa da maneira como Deus quer também. Veja só o que é que diz a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Paulo está falando de coisas cotidianas, e não servindo apenas sob vigilância. Não tem aquele funcionário que só faz o bom serviço quando o chefe está vendo. Paulo diz: não faça isso. Obedeça ao vosso Senhor segundo a carne, não sendo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Olha o por completo aí de novo. Como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Deus poderia ter dito o seguinte para o povo: olha pessoal, esperem aí na Babilônia, não façam nada, que eu vou livrar vocês sem vocês fazerem nada. Talvez existam pessoas hoje que vivam também assim, não fazem nada na vida e ficam sempre dizendo que estão aguardando Deus mandar a bênção. Deus já mandou a bênção, meu irmão. Frutifique onde você está plantado.
Quais são as ordenanças para quem quer viver por completo ao Senhor aqui nesse texto? Em segundo lugar, abençoe o local onde você está. Abençoe o local onde você está. Como é isso, pastor? Isso fica muito claro no verso 7 do capítulo 29 de Jeremias. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Interessante que a palavra paz aqui e a palavra shalom no hebraico se repete por 3 vezes, somente nesse verso 7. E a palavra shalom, geralmente nós temos a ideia de que seja traduzido somente por uma tranquilidade. É claro que shalom pode significar isso, mas aqui a ideia de shalom é de um bem-estar completo. Inclusive, algumas traduções colocam esse verso como prosperidade ao invés de paz. Busquem a prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E isso é lógico, irmãos. Quando você está em um lugar e você ora por aquele lugar, pelas pessoas que estão naquele lugar, você leva a paz para aquele lugar. Isso é lógico. E como consequência disso, se o ambiente todo ali tem paz, você também leva o Deus da paz e é abençoado por esse Deus da paz que está naquele lugar. Mas pastor, eu vou orar pela paz no meio da Babilônia, esse povo que nos trouxe para cá? Sim, meu irmão, no meio da Babilônia. Se você quer servir a Deus por completo, leve a paz de Deus para onde você estiver. Ore por todos que ali estão, porque quando você faz isso, diz o texto, na paz daquele ambiente, você também tem paz. O pastor Ronaldo Lidório, pastor missionário bem conhecido, presbiteriano, ele desenvolveu um trabalho maravilhoso em Gana, na África, durante 9 anos. Implantou várias igrejas lá, em um local onde eles não tinham nenhum conhecimento de quem era o Senhor Jesus. E ele conta, num dos seus livros, que logo que ele chegou ali em Gana, na África, ele viu na tribo de Coni, onde era a tribo maior do ambiente, ele viu um ritual que os nativos ali faziam de invocação de espíritos. E era cerca de 2.000 pessoas que invocavam o deus Grumadi, e esse deus possuía todas aquelas 2.000 pessoas, e eles começavam a se manifestar ali numa possessão coletiva. Ele disse que era algo terrível. Ele não entendia muito bem a língua quando ele chegou, mas ele percebia exatamente o que estava acontecendo ali. Só que diz ele conseguiu implantar uma igreja na tribo de Coni, onde tinha esse ritual que era uma vez por ano que era realizado. E aí, quando os nativos foram fazer esse ritual lá, depois que a igreja tinha sido implantada, eles não conseguiram. Os espíritos não vinham mais ali. E aí eles foram para outra tribo, a tribo de Cadiocorá, ao lado. E aí o pastor implantou uma igreja em Cadiocorá. E aí o ritual do Grumadi não funcionou também naquela tribo. E isso aconteceu por todas as tribos onde ele passou. E sempre que a igreja chegava, na verdade, o ritual demoníaco não dava mais certo. Resumindo, ele conclui o seguinte: quando a igreja avança, ela limita a ação do diabo, mas quando a igreja se acanha, o diabo é que avança. Você, por onde você tem avançado, você tem levado a paz de Deus, a shalom, por onde você está? Ou você, quando chega nos ambientes que você sabe que existem pessoas ali que não servem a Deus, você, ao invés de orar e abençoar, você amaldiçoa todos eles? Eu conheci um irmão que ele chegava num ambiente que tinha pessoas que não eram cristãs, e ele dizia: eu vou logo embora daqui porque até a roupa contamina. Não, meu irmão, não faça isso. Você pode levar a paz de Deus para aquele lugar. O nosso país, o Brasil, está passando por tempos em que diversas leis são aprovadas que estão na contramão das Escrituras, ou seja, características da Babilônia. Mas o que é que você faz?
pastor, eu amaldiçoo todos esses que aprovaram essas leis. Eu tenho ódio do Brasil, pastor, eu quero ir embora daqui mesmo. Mesmo que talvez esse seja o seu desejo, o que você deve fazer hoje, para servir a Deus por completo, é obedecer o que diz o verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Olha só o que devemos fazer: súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ore pela paz do lugar onde você está, porque quando esse lugar é abençoado, você também é abençoado. Abençoe o local onde você está. Quais são as ordenanças para quem quer viver por completo ao Senhor? Terceiro e último, a sua base deve ser a palavra do Senhor. A sua base deve ser a palavra do Senhor. Os versos 8 e 9 trazem um alerta muito grande para o povo. Vamos ver. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei, diz o Senhor. Meus irmãos, existiam aqui vários profetas, adivinhos e sonhadores no meio do povo de Deus. E lembre-se do motivo pelo qual o povo tinha ido para o cativeiro: era pecado. Então, apesar do remanescente fiel estar ali na Babilônia, também existiam os falsos, que estavam ali entranhados no meio do povo. E é contra eles que o Senhor agora manda o povo ter cuidado. Tenham cuidado. Estes aqui, eles estão falando falsamente no meu nome, mas eu não os enviei, diz o Senhor. É o que diz o texto. O teólogo John Mackay, ele vai apresentar algumas considerações bem interessantes, históricas, sobre esses falsos profetas aqui. Ele diz o seguinte: que o foco é sobre os falsos profetas que estavam dizendo que o cativeiro seria de curta duração e que, portanto, o povo não deveria se estabelecer. O povo estava sendo advertido de que o otimismo promovido pelos falsos profetas não tinha nenhuma garantia divina. Meus irmãos, geralmente é assim. Os falsos profetas, eles vão dar uma visão bem melhorada da nossa vida, porque sempre os falsos profetas vão querer agradar. E em nossos dias não é diferente, ainda mais. Hoje o que nós temos de profetas, entre aspas, anunciando bênçãos materiais e prosperidade física, sem ter nada da voz de Deus, não é brincadeira. É claro que Deus pode dar todas estas coisas, mas a grande pergunta é: foi Deus mesmo quem falou e mandou dizer isso? Aqui, o texto diz que o povo deveria estar alerta contra as falsas profecias. E como eles poderiam detectar se um profeta ou a profecia eram falsos ou era um ensinamento errado? Meus irmãos, só existe uma única forma disso: é através da base que existe na palavra do Senhor. E Jeremias, ele vai dizer que o Senhor falava em relação à profecia verdadeira. Verso 10, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Ou seja, a profecia não era dos falsos, não, que diziam que era rápido, era o otimismo, somente para agradar o povo, não.
Aqui Deus é claro, vai ser 70 anos, não era pouco tempo. E nós estudamos aqui, quando vimos o Gloriosas Ruínas, estudando Esdras e Neemias, que foi exatamente o tempo determinado que se cumpriu, 70 anos, em que o povo voltou do cativeiro para a sua terra aqui em Jerusalém. O nosso Deus, irmãos, Ele não mente. A sua palavra deve ser a base para todos aqueles que querem servir a Deus por completo. E isso é por um motivo simples, porque a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, é a única verdade. O Salmo 119, verso 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Só existe verdade aqui, meus irmãos. Desse mesmo Salmo 119, o verso 151, o salmista diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual tem sido a sua base na vida? Eu conheci um irmão que antes dele tomar qualquer decisão um pouco mais criteriosa, ele ligava para um desses profetas, dizia a situação que ele estava passando e pedia para o profeta orar. No final da oração, no telefone mesmo, ele perguntava ao profeta: e aí, o que é que você viu na hora da oração? E aí, baseado no que o profeta tinha visto, ele tomava a decisão da sua vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que os conselhos, eles são importantes, sim. Na multidão dos conselhos existe sabedoria. Mas profetas determinarem a sua vida, inclusive falando coisas que são contrárias àquilo que Deus já disse nas Escrituras, jamais, jamais, fuja desses. Como eu já disse aqui certa vez, que eu conheci uma irmã que estava orando a Deus para a esposa de um irmão da igreja morrer, para que ela pudesse casar com ele. Ou seja, ela estava fazendo uma oração por um adultério. Deus não está nesse negócio. Nós devemos ter uma base, e só temos uma, que é a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada. Aqueles que querem servir a Deus por completo, precisam disso. Amém? Finalizando aqui, nós temos, a partir do verso 11, que lemos no início, o refrigério para o povo, a promessa bendita, quando Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Texto muito conhecido, não? O verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui está a promessa da restauração de Israel, a restauração de Judá, no retorno à sua terra natal. E tudo isso, nós entendemos que deveria fazer parte da totalidade do povo, ou seja, de todo o coração, servir a Deus por completo, que implica em busca, como o nosso irmão Isaac leu no início, oração, súplica, consagração, mas principalmente em prática, em cumprir ordenanças. Cumprir ordenanças. A minha filha caçula, Alice, ela achava, dentro daquele episódio que eu citei na minha casa, ela achava que ela podia viver pela metade. Eu fui para o culto ontem, então eu posso mentir hoje. Eu posso acusar o meu irmão de alguma coisa que ele fez de errado. Mas esse não é o padrão que Deus tem para os seus filhos. Deus não nos quer servindo a Ele pela metade. Ele nos quer servindo a Ele por completo. E quais são as ordenanças para quem quer viver por completo ao Senhor? Em primeiro lugar, frutifique onde você está plantado. Em segundo,
abençoe o local onde você está. E terceiro, a sua base deve ser sempre a palavra do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Tem aqui alguém em nosso meio que hoje, ouvindo a palavra do Senhor, sabe que precisa servir a Deus por completo? E a Escritura, ela é muito clara quando ela nos diz que o início dessa vida de fé só vem por meio de uma pessoa, chamada Jesus Cristo. E Jesus, ele veio a esse mundo, viveu como um de nós, sofreu, foi martirizado na cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo aqui hoje. E ele fez tudo isso para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Se tem alguém aqui que está hoje, que reconhece que é pecador, que é pecadora, mas está arrependido dos seus pecados, já se converteu no seu coração, mas hoje você quer publicar isso, dizendo: pastor, a partir de hoje eu quero dizer isso para todos, eu sou um crente em Jesus. Tem alguém que quer fazer isso? Nessa noite é só levantar uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém que quer fazer essa confissão pública? Se tiver, você levanta uma de suas mãos e nós vamos orar. Ou mesmo alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para a casa do Pai. Se tiver alguém, ou em uma situação ou em outra, que quer fazer isso, levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Temos alguém? Não temos. Então louvado seja o nome do Senhor por tudo. Meus irmãos, com muita alegria e gratidão no nosso coração, nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite. E no nosso momento de ações de graças, eu quero desde já chamar os oficiais da igreja para vir aqui à frente. E também chamar o nosso irmão Lenivaldo. Na nossa última Assembleia de Membros, da quinta-feira, assim como nós temos feito, ele foi recebido como membro oficial aqui da igreja. E nós estaremos agora dando as boas-vindas ao nosso irmão Lenivaldo. Amém? Vamos ficar todos em pé? Vamos encerrar o nosso culto com esse momento de ações de graças, de gratidão a Deus. Já oramos agradecendo ao Senhor pelos jovens e adolescentes e agora agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Em nome de Jesus. Logo ao final, os oficiais aí vão dar as boas-vindas ao nosso irmão Lenivaldo. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de sermos confrontados, Pai, mediante a exposição da Tua Palavra. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela escolha que os jovens e adolescentes fizeram desta temática. O Senhor falou com o nosso coração no dia de ontem, o Senhor também falou o nosso coração neste dia, e eu Te peço, Senhor, que isso não fique somente dentro dos nossos ouvidos, Pai, mas que o Teu Espírito Santo faça com que essa palavra desça para o nosso coração, e que tenhamos, Pai, isso de maneira muito clara na nossa vida, que nós devemos servir ao Senhor por completo, não dividido, Senhor, achando que nós podemos trafegar entre o pecado e entre a obediência. Não, Senhor. Nós queremos, Pai, alinhar as motivações do nosso coração para serem iguais, Senhor, às Tuas ordenanças que estão na Escritura. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que possamos fazer realmente a Tua vontade no nome santo de Jesus. Queremos Te agradecer nesta noite pela vida do nosso irmão Lenivaldo. Obrigado, Senhor, pelo desejo que o Senhor colocou no seu coração de retornar à membresia dessa igreja, e nós Te somos gratos por isso. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor ajude ele, Senhor, nesse compromisso que ele está assumindo agora de maneira mais firme com a igreja local aqui em Mangabeira. Que em nome de Jesus, ó Pai, ele seja uma bênção e que possamos também ser bênção na vida dele e da sua família, em nome de Jesus. Te rendemos graças por tudo, Senhor, no nome santo do Teu Filho. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus reunido, e todos dizem amém. Os irmãos podem sentar.